Em nossa crônica de hoje trataremos sobre mudando os padrões de ira. Em Provérbios 29 e 22 declara-nos o seguinte: o homem irado provoca brigas e de gênio violento comete muitos pecados. Como posso deixar de pecar quando estou irado? Esse é o desafio apresentado em Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. O rei Salomão faz eco a esse mesmo sentimento em Provérbios 29, quando lembra que um gênio violento pode nos levar a cometer muitos pecados. Todos nós já vimos as evidências disso. Quer o pecado se expresse por meio de palavras dolorosas e cortantes, quer por violência física ou comportamental imprudente. Há uma saída melhor. Muito bem, você está observando em nossa crônica de hoje que o nosso lar, ele caminha de acordo com os padrões estabelecidos pela família, pelo pai, pela mãe, posteriormente os filhos e assim sucessivamente. Aquilo que o seu lar e a sua família vai ser daqui a 10, 15, 20 ou 50 anos, depende muito dos alicerces que são colocados aqui no princípio. A maneira como nós agimos, como nós tratamos, como nós nos comunicamos dentro desta casa. Se o alicerce do seu lar, ele foi fundado em um comportamento tranquilo, cheio de diálogos, de uma maneira sadia, a fim de que todos sejam beneficiados, então nós podemos perfeitamente ir em frente sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. Mas se os padrões desta casa forem estabelecidos em cima de um sistema bruto, grosseiro, de gritarias e outras formalidades mais, nós vamos ter pessoas sempre se resguardando, outros sempre atacando, porque os nervos sempre estão à flor da pele. As pessoas não conversam, as pessoas não têm diálogo, as pessoas não se comunicam, elas gritam, elas falam altas umas com as outras. Já observamos em comentário anterior que quando os corações estão bem perto, se amam, você não precisa falar alto. Mas quando os corações estão distantes, você pode estar meio metro da pessoa e você tem que gritar. E quanto mais você grita, mais alto você tem que gritar. Porém, o nosso assunto durante esses dias aqui se trata justamente sobre como lidar com a ira. E no nosso comentário passado, nós tivemos a oportunidade de verificar o primeiro item de como lidar com a ira, né? Então, o primeiro passo, como você viu, é ter consciência de que você está irado. Mas hoje, dando continuidade, nós vamos analisar o assunto sobre a maneira como você pode lidar com essa ira, que é refreando a sua reação imediata. Refreando a sua ação imediata. Isto aqui não é fácil para quem já está habituado a qualquer momento explodir, destruir tudo que está do lado, desfazer amizades,
tirar o clima de paz que está dentro de casa, ou na sociedade, ou na igreja, porque uma pessoa iracunda, ela explode com coisas muito fáceis, muito simples, e muitas vezes o elemento fica pensando, mas por que eu fiquei irritado? Por que eu me irei com uma coisa tão simples? Só porque alguém pisou no teu calo, alguém te contrariou num ponto da sua vida, alguém te contradisse numa tese que você tinha, e você não tem aquela humildade suficiente para saber como controlar a sua reação nesse momento, como controlar a sua ira nesta hora. O que é que você faz? Grita, explode, joga tudo para cima e depois vai querer juntar os cacos e já é tarde demais. A ira é como alguém que pega um travesseiro de penas e solta ao vento. Você vai querer juntar depois e não vai conseguir. Pois assim são os efeitos danosos da ira. Porque quando você explode, já jogou caco para todo lado, já desfez amizade, já acabou com aquele relacionamento. Isso tudo porque você aprendeu esse comportamento errado. E este seu comportamento tem te feito vergonha em muitos lugares que você chega. Até mesmo na igreja ou no seu trabalho. Tem patrão que quando chega, já chega no escritório explodindo com todo mundo para querer mostrar que ele é o tal e chega irado. E quando um funcionário vem falar com ele, ele vai com a estupidez. Não tem aquela humildade suficiente para reconhecer um subordinado. Não tem a humildade suficiente para saber que ele é que poderia estar no lugar daquele empregado e não hoje como um patrão ou como um superior. Ele desconhece que um dia ele teve um princípio humilde. E agora galgou determinados degraus e começa a dizer, eu cheguei aqui por causa da minha competência. Não é desta forma. Essa competência que te levou lá para cima do degrau, ela também pode te destruir, te derrubar e você ir lá para o chão mais tarde, entendeu? Pedir migalhas na porta daquele que um dia você machucou e daquele que te maltratou. Este filho que hoje você age com ele com dureza, com brutalidade, com ira. Esta pessoa amada na sua casa que hoje você trata na estupidez e que qualquer momento você ira, manda todo mundo calar a boca porque só você quem pode falar. Esta pessoa, não se esqueça que o tempo passa. Daqui a pouco você vai ficar velho. Você vai depender deste filho, você vai depender desta filha, desta esposa. Eles são capazes até de um dia colocar colheradas de comida na tua boca, de empurrar aquele carrinho porque você já não vai mais poder andar. Você deve pensar no seu amanhã. Então plante hoje para colher amanhã. Plante agora para que você possa receber o troco mais tarde. Plante amor que você vai colher amor. Agora plante ódio, plante ira, plante ressentimento que você vai recolher tudo isso de volta. Mas como o nosso assunto de hoje é mudando os padrões de ira, como nós observamos em nosso comentário passado, né? Primeiro ponto é você reconhecer que está irado, né? E agora você vai trabalhar com isso. Mas o ponto seguinte, o ponto de hoje, nós alisaremos este segundo passo, que é refrear a sua reação imediata. Refrear a sua reação imediata. Olha, nós sabemos que, por exemplo, num campo de batalha, num ringue, numa luta, existem dois oponentes. Às vezes um é fraco e outro é forte, né? Aquele cidadão que é forte, ele poderia com um soco ou com um pontapé acabar com o seu oponente. Mas ele muitas vezes refreia a sua ação para não machucar a pessoa como ela talvez até merecesse, mas ele sabe refrear. Você é um líder, você é um pai, você é uma pessoa que está na linha de frente, você tem essa força para destruir quem você quiser na sua frente.
Você tem, você pode fazer isso. Porém, o bom senso nos mostra que nós precisamos ter capacidade suficiente. É aqui que está a sabedoria, é aqui que está a capacidade de uma pessoa de se conter nesta hora. Você tem tudo para se irar. Você tem tudo para destruir, para jogar caco para todo lado. A Bíblia, inclusive, ela diz: irai-vos. Mas ela diz: não pequeis. Ou seja, é você que tem o controle da sua ira na sua mão. É você que pode restringir esta ira que se aflora, que você quer nesse momento jogar lixo em cima de todos. Você tem esta capacidade. Irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz: longe de vós toda ira e gritaria, que isso entristece o Espírito Santo. Então você tem tudo, mas você tem muito mais ainda, porque você tem a capacidade, veja bem, de restringir este ódio, esta ira, esta reação. Você tem capacidade para fazer isto sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. É uma questão de treino. Ah, pastor Jorge, mas o lar aonde eu fui criado era desta maneira, eu cresci nesta forma, eu me casei e trouxe esta herança para dentro de casa, meu pai agia dessa forma e eu creio que eu herdei isto dele. Meu filho, você não tem nada a ver com as reações do seu pai. Você é uma pessoa, você é individual, você é um indivíduo que tem personalidade própria, você tem comportamento próprio, você tem a sua maneira de ser própria. Não é porque o seu pai, ou porque padrasto, porque antecedentes de você, eles agiram dessa forma, que você é obrigado a agir da mesma maneira. Tome aqueles exemplos como exemplos negativos, para você agir agora de maneira positiva. É isto que você precisa entender. Ah, não, porque o meu pai tinha sangue de índio, porque o meu pai era nortista, daqueles bem calorosos. Meu caro, você e seu pai têm uma diferença muito grande. Está entendendo? Você tem a sua personalidade e o seu pai tem a dele. Ele é responsável pelos atos dele e você vai ser responsável pelos seus atos. É como diz a Bíblia Sagrada, que cada um levará a sua própria culpa. Nós não podemos fazer como no passado existia aquele provérbio em Israel, que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos foi que ficou embotado. O Senhor proibiu de dizer esse provérbio o que o Senhor falou no profeta Isaías. Não é isso que nós podemos fazer. Não, esse não é o comportamento que nós precisamos ter. Não é porque o papai lá atrás comeu uva que eu vou agora ficar aqui com meus dentes embotados. Não é porque o meu pai tinha aquela reação dele no passado que eu sou obrigado a hoje ter esse tipo de reação. Não, pegue aqueles pontos negativos do seu passado para servir de exemplo no presente, para fazer o contrário. Você não gostava daquela atitude. Uma liderança, ela começa a partir do momento em que nós nos revoltamos com uma coisa errada. Quando você se revolta com uma coisa que está errada, você tem tudo para se levantar e fazer a coisa certa. Você está revoltado com políticos desonestos? Então se torne um político honesto. Isto é a forma que nós temos para reagir diante das coisas que nós achamos que estão erradas. E você tem um potencial muito grande dentro de você, principalmente como um servo de Deus que você é, como uma pessoa que tem o domínio e o controle do Espírito Santo. Você tem tudo para fazer a coisa de maneira certa, de maneira correta. É uma questão de você querer. Mas como nós temos aqui no nosso comentário de hoje, o passo para você ter esse controle da ira, em primeiro lugar, é reconhecer que você está irado. Em segundo lugar, é você refrear. Você tem tudo
tudo para jogar aquela imundície no ventilador. Você tem tudo para acabar com aquele que está na sua frente. Você tem todo o argumento necessário. Mas refreie a forma, a maneira de você responder a esta situação. Refreie esta sua reação. Você tem este controle dado pelo Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é justamente amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, é temperança, domínio próprio. Veja só, domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, se você não pode se controlar, então falta na sua vida este fruto do Espírito que vai ajudar você a ser feliz e proporcionar a felicidade às pessoas que estão do seu lado. Refreie esta situação. Esse negócio de dar murro na mesa, isso é para ignorante, é para pessoa que não tem princípio. Bate na mesa com o punho fechado, aqui quem manda sou eu. Pronto, todo mundo se cala, acabou o argumento. Levanta da mesa e vai cada qual para o seu cantinho, porque hoje o pai tá brabo, o pai hoje tá com a macaca solta. Então isso não é coisa. Isso não são atitudes para um pai de família, para um líder espiritual, para um chefe de uma repartição, para uma pessoa da sociedade. Não, absolutamente não. É preciso que você refreie esta situação, esse seu comportamento, para que você seja feliz. Agora, daqui a pouco, o que acontece? Está todo mundo doente, está uma mulher retraída, porque não pode falar, está um filho saindo de casa, se metendo nas drogas, porque em casa não tem ambiente, e está um pai ali cheio de úlcera, cheio de taquicardia, e daqui a pouco com insônia, e depois começa a ter parada respiratória. Por que isso? Por que vamos envenenar o nosso sangue com coisas que nós temos o controle? Precisamos ter esse autocontrole. Quantas e quantas vezes os homens tentaram irritar Jesus, e ele com toda calma e com toda paciência aproveitava para dar uma lição de vida para as pessoas que estavam ali perto dele. O que é incrível é que, por exemplo, no mundo da política, você vê, às vezes uma pessoa chega, ofende um político, e aquele político, como não quer perder o voto, como é que ele sabe se controlar? Como é que ele restringe uma reação? Porque aquilo depende, o voto dele, e ele sabe controlar. Por que um sujeito, para ganhar um voto, ele sabe restringir a sua ação de ira, e você, como pai de família, dono desta casa, que é o responsável pela paz, que é o responsável pela harmonia deste lar, é o primeiro a jogar tudo por água abaixo? Não, meu querido irmão, nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus em nossa vida, nós temos o Senhor ao nosso lado, e isto é importante para seu cônjuge, para sua família, para as pessoas com quem você convive. Deus nos uniu para a paz, e é esta paz que nós precisamos viver a qualquer momento e a qualquer instante, pagar um preço para manter em casa esta doce paz. O que Deus uniu não poderá jamais